vírus mortais. As pessoas estão a sofrer, as pessoas estão a gemer. E outro dia eu falei e volto a falar que no sexo ilícito se recebe maldições incríveis que você não pode imaginar. Ainda mais para colocar não medo, mas o temor para entrar dentro de vocês. Vocês estão a gerar tantos demônios, vocês estão a ajudar, vocês estão a se tornaram, ou mulheres ou homens, vocês se tornaram instrumentos de Satanás para o diabo criar demônios. Estão a gerar tantos filhos com cabeça grande no inferno, cabeçudo. Viu? É no sexo ilícito onde há essas práticas para criar espíritos imundos. Sexo sim, no casamento. E mesmo no casamento, com ordem, de uma maneira ordeira, nas regras do Senhor. Já falei, volto a falar. E não vou começar a inventar outras regras, outros orifícios que não foram criados para essa função. Diga aleluia. Na religião, essas práticas é normal, não é pecado. Não é pecado na religião, na igreja corrupta. Por isso estão a sofrer com as hemorroides incuráveis. Hoje, agora já sei. Quando uma mulher vir me falar que tem hemorroide, vou falar no ouvido dele. Você anda a fazer sexo no ânus, né? Se ele falar sim, eu vou lhe falar, não vai passar isso enquanto você não parar de fazer isso. Depois vai vir, passou, voltou. Porque voltaram outra vez a ter a mesma relação. Você não sabia que isso aqui é abominável aos olhos de Deus? Isso é a mesma coisa o homem ir fazer sexo com um animal. É a mesma coisa a mulher fazer sexo com o cão da casa dele. Digo amém. É a mesma coisa as práticas dos homossexuais. Qual é a diferença que há? Não, me fala, qual é a diferença? Há diferença? Há diferença. Ninguém vos ensinou isso. Então cuidado com a prostituição. Gera morte. Te afasta longe de Deus. Não brinque com esse prazer. Gostoso, mas vai virar tão amargo. Aonde? No inferno só. Começa aqui. A amargura começa aqui. Das práticas erradas. Do pecado. Da prostituição. O que eu devo fazer? E eu não estou aguentando. Não estás a aguentar porque você é um carnal. Você não se consagra, não se santifica. Tem alguém que conseguiu? Então não há desculpa. Sabe esse alguém quem? Jesus. Aleluia. Eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Aleluia. Até por uma coroa trocar. Oh, oh, oh. Agora, sejam todos curados. Recebam cura no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém? Já era. A seara e os severos. Louvado seja Deus, o vivo e eterno Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Assim está escrito. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e molestias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados
e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Oh, sim, glória a Deus. Jesus Cristo, nosso Senhor, quando Ele esteve na terra, Ele pregava, ensinava a palavra, sim, com toda diligência. Ele andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, sim, como aqui nós vimos, né? Em todas as cidades. Percorria todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles e pregando o que, né? O evangelho do reino. Ensinava e pregava, porque há diferença ensinar e pregar. Glória a Deus. Uma coisa é ensinar, outra coisa é pregar. Uma vez já disse isso. São coisas diferentes, há uma diferença. Ele ensinava e pregava, louvado seja o nome do Senhor, o evangelho do reino. Mas qual reino? Reino dos homens? Não. Reino de quem? Espiritual do maligno, do diabo ou alguma coisa? Não. Reino de Deus. Por que eu digo isso? Porque aquele que for enviado, ele vai pregar aquele que o reino ou a mensagem daquele que lhe enviou. Percebeu? Se alguém for enviado por Satanás, for levantado por Satanás, é óbvio que ele vai pregar uma mensagem que agrade, que lhe condiz com aquilo que tem a ver com aquele que lhe enviou, ou com o reino, glória a Deus, em que ele faz parte. Certo? Sim. É assim que funciona. Por exemplo, o embaixador, quando é enviado de um país para outro país, ele vai lá representar o país, tá vendo? Não só o presidente, mas o país da sua origem, de onde ele é oriundo. Tá vendo? Então, estando ele naquele país, ele está a representar o seu país lá. E ele não pode inventar, não pode transmitir uma mensagem que não tem nada a ver com a mensagem daquilo que é a sua missão, o seu objetivo. Como embaixador. Tá vendo? Assim também aqueles que Deus envia são seus embaixadores, são seus representantes. E assim Jesus Cristo foi enviado pelo Deus vivo, Deus Pai, como é do conhecimento de todos nós. E ele, estando na terra, pregava, transmitia a mensagem do reino de Deus, do reino dos céus, daquele que lhe havia enviado, que é o Pai Celestial. Por isso ele sempre dizia: o Pai está comigo, eu não estou só. O que eu falo, não falo de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, assim, é quem fala por mim, é quem faz essas obras. Oh, aleluia. Sim, glória a Deus nas alturas. Então Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas suas sinagogas, na sinagoga deles, pregando também a palavra, o evangelho do reino de Deus. Glória a Jesus Cristo. Mas acontece que um certo dia, ele não só pregando, ensinando e curando os enfermos, as enfermidades e muitas molestias entre o povo, viu uma grande multidão e, olhando para aquela multidão, teve compaixão da multidão. Tá bem? Teve compaixão da multidão e assim, glória a Deus, ele percebeu que aquela multidão estava a andar de forma errante, sem norte, porque estavam sem pastor. É como ovelhas que estão dispersas, não têm pastor, elas vão andar de forma errante. Um rebanho de ovelhas ou qualquer que seja, de cabras, que esteja a andar sem nenhum pastor, para as guiar
as águas tranquilas e o pasto verdejante, vão andar de forma errante e com o risco de cair nas mãos de salteadores, de mercenários, de lobos, devoradores, enfim. Está bem? E o Senhor olhou para aquele povo, viu que era um povo que não tinha pastor. Mas aquele povo que estava andando desgarrado, ou como ovelhas, de forma desgarradas, sem pastor, não serviu provavelmente que não tinham pastor. Só que o pastor não era propriamente pastor no verdadeiro sentido. Eram lobos, eram mercenários. Tá bem? Se eles eram mercenários, eram lobos, então não se pode dizer que o trabalho que aqueles indivíduos faziam, os fariseus, saduceus e outras setas que lá existia, era um trabalho praticamente não de verdadeiros pastores. Tá bem? Por isso Jesus disse que eu sou o bom pastor, o verdadeiro pastor. Mas aqueles homens não eram bons pastores, não. Eram maus pastores. E até chegou ao ponto de até não serem pastores como tal. Se tornaram mercenários e lobos devoradores, porque eles devoravam as ovelhas. Eles destruíam as ovelhas, matavam as ovelhas. Eles que haviam se tornado advogados do diabo, para o diabo matar, roubar e destruir. Assim acontece. Quando o homem de Deus, ou quando um rebanho não tem um bom pastor, esse rebanho fica à mercê do diabo. O diabo vai entrar para matar, para roubar, para destruir. Por quê? Porque aquele que está a conduzir não tem Deus, e ao invés dele querer ser alguém que vai ajudar o povo, ao invés de ser alguém que vai interceder pelo povo, vai fazer trabalho de um advogado para interceder pelo povo diante de Deus, para que Deus cure, sare, transforme a vida das pessoas, liberte cativos, dê vida. Ele acaba sendo advogado do diabo. Tá vendo? Acaba defendendo o diabo na vida das pessoas, acaba abrindo portas para que os demônios entrem na vida das pessoas para matar, para roubar e para destruir. Acabam se tornando portas. Tá bem? Jesus disse para os fariseus, e não só fariseus, os doutores da lei, os escribas, nesse caso, ele disse-lhes: ai de vós, doutores da lei. Sim, fariseus também, claro. E estás na porta, não entrais, nem deixais entrar aqueles que querem entrar. Tá bem? E também sobrecarregais o povo, as pessoas, com um fardo que vós nem com os dedos quereis tocar para carregar, nem com os dedos. Tá vendo? Quer dizer, os pastores que dizem ser pastores, ao apacentar o rebanho, se ele não tiver as qualidades de pastor, ou primeiro, se ele não for enviado por Deus, segundo, se ele não tiver as qualidades de pastor, só fala dele não ser enviado por Deus, mas já não vai ter qualidades de um bom pastor. É impossível alguém não enviado por Deus fazer a obra conforme sendo usado por Deus. Deus não vai usar alguém que ele não enviou, que ele não levantou. É impossível. Logo, o mesmo vai estar à mercê de Satanás, mas Satanás vai usá-lo ao seu belo prazer. Por isso você tem visto pastores, pessoas a fazerem, a pregar o evangelho, mas com muita perversidade, com muita maldade, a pregar o evangelho, mas com fins inconfessos. Tá vendo? Embora, apesar disso tudo já estar escrito das Sagradas Escrituras, estarmos a viver os últimos dias e estando, glória a Deus, a se cumprir a palavra que disse Paulo, que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé. Então estamos a ver o período da apostasia. A apostasia já havia começado há bastante tempo, mas estamos praticamente no clímax, assim, da apostasia. Tá vendo? Apostasia. Um período em que a verdade está sendo confundida com a mentira. Quer dizer, as pessoas
estão a achar que a verdade é a mentira e a verdade, ou a mentira é a verdade. As pessoas acreditam mais na falsidade, na mentira, do que na verdade. Estamos a viver esses dias. Está bem? Mas ainda assim o Espírito Santo está a trabalhar e vai continuar a trabalhar para que as pessoas possam realmente perceber o que é a verdade e o que é a mentira. Ou seja, para que as pessoas possam descobrir, possam despertar, percebendo que existe uma verdade e assim abraçarem a verdade e serem libertas da mentira, da escuridão, das trevas, da morte. Glória a Deus nas alturas. Quando o pastor não é de Deus, não é enviado de Deus, não é levantado por Deus, vai fazer as obras segundo o desejo carnal, segundo as suas pretensões. Se até mesmo alguém que é enviado por Deus, levantado por Deus, se não vigiar, ou seja, ele precisa vigiar, como disse Jesus, e continuar a orar para não entrar em tentação e cair. Agora imagine alguém que não foi enviado por Deus. Porque se aquele que Deus enviou, ou Deus levantou, ou aquele que é de Deus, vamos assim dizer de forma mais simples, está lá a fazer a sua obra. Se ele tropeça, fica mestre de quem? De Satanás. Tá bem? Se ele não se esforçar, ou Deus se compadecer dele, depois acaba mudando. Você não dá a ver as pessoas que ontem estavam bem, mas hoje já não estão bem. Que ontem estavam em pé, mas hoje já não estão em pé. Tá bem? E esses tais deixaram de ser porta do céu, que ajuda as pessoas a entrarem para o céu, acabaram se tornando portas do inferno. Se aquele que um dia foi de Deus, deixou de ser de Deus, é assim. Agora imagine aquele que desde a sua essência nunca foi de Deus. É mesmo alguém levantado por Satanás, enviado por Satanás, ou até não foi enviado por Satanás, mas ele próprio se enviou, porque há pessoas que são enviadas por homens iguais, e há aqueles que eles próprios se enviam. Eles próprios se vocacionam e também se enviam. E ainda assim não vai dizer que ele próprio que se enviou. Ele diz que foi enviado por Deus. Tem que enganar. Mas ele está mesmo convicto que as suas motivações são carnais. Quer fama, quer dinheiro. Uns, aqueles que Satanás envia diretamente, mesmo para matar, para roubar e destruir. Falo daqueles falsos profetas que são bruxos, conscientemente. E aqueles falsos profetas que mesmo não sendo bruxos, mas só o facto de não serem enviados por Deus e serem falsos profetas, obviamente, vão estar também a trabalhar o serviço de Satanás, porque também vão enganar as pessoas na mesma. Tá bem? E acabam se tornando também portões ou então portas do inferno. Portas do inferno para as pessoas que caírem no buraco, para as pessoas caírem no abismo ou então no inferno. Porque elas ficam na porta e não deixam as pessoas entrarem, nem elas entram, nem deixam também as pessoas entrar. Como, por exemplo, no domingo, há um pastor que contou-me uma visão que ele teve. Ele estava a orar, de repente começou a ter uma visão. Aquilo é visão, aquilo não é sonho. De repente começou a ver, estávamos na igreja, lá na sala dos pastores, segundo ele, e ele queria entrar. Ele entrou até a sala, parece uma coisa dessa, e queria entrar no salão, lá no templo, mas de repente viu alguém que é também um servo, e ele disse, ficou muito admirado como é que pode, um servo, viu um servo que estava ali a impedir, você não vai entrar, não vai entrar. Mas eu quero entrar, você não vai entrar aqui. Mas de repente disse, segundo ele disse, eu apareci. E eu disse, entra. E aquele que estava ali a impedir, que também era servo, não pôde falar nada, ficou só calado. E ele entrou, de repente assustou do sono. Ele ficou assim estupefacto, assim questionar, até no domingo, ficou assim questionar. E que foi falar comigo, pastor, olha o que eu vi na visão assim. Tá vendo? E ele até me disse, mas o normal não seria o próprio Deus, ou então após aparecer, como é que apareceu o pastor? Eu disse, é o seguinte, Deus é um Deus que sabe o que faz, quando que o homem de Deus está lá em frente a trabalhar, e ele levanta alguém para estar ao seu lado, para lhe ajudar,
aquele que estiver aí a ajudar, se for de Deus, tá vendo? O que vai acontecer? Vai ser benéfico para aqueles também que querem Deus, que estão a buscar Deus, estão a se esforçar para buscar Deus. Tá vendo? Por quê? Porque eles vão ser ajudados. Mas se aquele que estiver ao lado do homem de Deus a trabalhar fora do maligno, quer dizer, aqueles que são do maligno vão ver uma porta para eles que fazerem aquilo que é das suas pretensões, né? Que você já pode entender o que é. Mas aqueles que são de Deus vão gemer, porque vão ser bloqueados. Ele disse mais ou menos aquilo que você estava tentando ver, só que como eu apareci, aí ele não tinha o que falar, o contrário. Tá vendo? Eu te disse, entra. E você entrou. Tá vendo? E ele disse, olha, mas é complicado. É isso, meus amados irmãos. Aquele povo estava sem pastor. Eles só tinham mercenários, estavam a ser apacentados por mercenários. Os mercenários roubavam, matavam e destruíam. Só estavam preocupados em tirar, em comer as suas carnes e o que, né? As suas carnes, as suas gorduras, e até que a mastigar os seus ossos. Infelizmente, nem estavam preocupados com a saúde das ovelhas, nem cuidar das ovelhas. Como é que iam cuidar da saúde das ovelhas se eles queriam devorar as ovelhas? Estavam a sugar as ovelhas. Hoje em dia isso existe. Jesus olhou para aquela multidão, mesmo com muitos mestres, muitos escribas, doutores da lei, mesmo com muitos indivíduos. Havia lá setas como os fariseus, saduceus, mais uma outra seta, cujo nome foge-me na mente, que havia, mas essas, a dos fariseus e dos saduceus, eram as setas mais mediáticas. Glória a Deus. Estavam lá ensinando todos os sábados e domingo, todos os sábados lá na sinagoga, ensinavam a palavra, a lei de Moisés e os profetas. Estavam sempre a ensinar. Mas Jesus olhou para aquele povo, viu que era um povo que não tinha pastor, porque aqueles que lhes estavam a apresentar eram lobos devoradores. Tá bem? E assim o Senhor disse, mostrando aquilo que ele estava a sentir no profundo do seu coração, assim, e ele disse, a seara realmente é grande, mas antes disso ele sentiu uma grande compaixão por todas aquelas ovelhas, tá vendo? Sentiu uma grande compaixão, porque estavam a andar como ovelhas sem rebanho. É como alguém se deparar um pastor, não é? Que está a apacentar suas ovelhas, se calhar poucas ovelhas, e de repente vê um rebanho de ovelhas a andarem só pelos matos. Se ele vai controlar, não tem nenhum pastor. Um bom pastor não vai se aproveitar, correr para aí, que roubar as ovelhas como tal. Ele vai lamentar por elas, tá bem? Mas se tem profunda compaixão, vai dizer: as ovelhas estão perdidas. Onde é que está o pastor? Será que o pastor delas está morto? Será que foi devorado por um leão, por um urso, por um lobo? O que aconteceu? Como é que essas ovelhas estão a andar de forma desgarradas? A ver. E assim ele vai fazer de tudo para poder ajudar aquelas ovelhas. E é isso que Jesus procurou fazer, ou fez. E ele disse aos seus discípulos: a seara realmente é grande, mas poucos ceifeiros. Tá bem? O Senhor viu que aquelas ovelhas não tinham pastor, precisavam de um pastor para serem apacentadas, porque os lobos estavam sempre atrás delas, querendo matá-las. Tá bem? Os pastores que deveriam ser pastores, infelizmente, eram lobos devoradores, eram mercenários. E assim o Senhor disse que estava aí uma seara muito grande, mas precisava-se de ceifeiros. E ele disse aos discípulos para que rogassem ao Pai Celestial para que enviasse ceifeiros para a sua seara. Quem são os ceifeiros? Os ceifeiros são os trabalhadores que vêm trabalhar lá no campo,
e também o que, né? Colher os produtos do campo. A seara é a lavoura, o lugar onde se faz o trabalho. Glória a Deus nas alturas. E Jesus está a dizer que o campo é grande, mas há poucos ceifeiros para poder trabalhar no campo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O que isso significa? Que significa que o Senhor estava a transmitir àquele povo que já via que os produtos, ou então o tempo já havia chegado, mas precisava-se de mais pessoas. Sim, precisava-se de mais pessoas para que pudessem entrar naquela comitiva e assim fazer o trabalho da evangelização, fazer o trabalho de resgate, pregando a palavra do reino de Deus, ensinando a palavra, porque também o Senhor sabia muito bem que ele iria se ausentar. Mesmo estando ele na terra, ele percorria as cidades e as aldeias, ensinando e pregando a palavra do reino de Deus, o evangelho do reino de Deus, mas ele bem sabia que ele estava limitado. Também. Em 3 anos e meio, não foi suficiente para abranger, ou então atingir, no bom sentido, claro, todas as aldeias como tal, porque ele estava como homem, estava limitado, e não só naquela altura também, os meios de locomoção, de deslocação, então, de circulação, de comunicação e tal, eram bem diferentes como hoje. As próprias vias de comunicação eram também diferentes como das existentes hoje. Tá bem? Ele tinha que andar muitos quilômetros a pé, tinha que passar semanas caminhando, andando, enquanto andava pregava, ora estava no norte, ora estava no sul, e assim era a sua vida. Tá bem? E não era nada fácil. E ele bem sabia que também importava que a palavra fosse pregada até os confins, ou então as nações fora de Israel. Sim. Glória a Deus nas alturas. E ele não poderia fazer aquilo. Por isso ele estava a dizer aos discípulos para que rogassem ao Pai para que mandasse ceifeiros. Porque a seara realmente já estava madura, porque a obra que o Senhor fez, ou estava a fazer, já estava praticamente concluída. Porque os discípulos não trabalharam. Porque quando se diz que a seara é realmente grande, rogai ao Senhor da seara para que mande ceifeiros. Ceifeiros, no seu verdadeiro sentido, são trabalhadores que vão lá para colher, simplesmente colher. É claro que também ceifeiros podem se aplicar a pessoas, como eu já disse, não só que servem para colher, mas também para trabalhar, semear e depois para colher. Mas nesse caso, os ceifeiros aí eram praticamente para ir colher, porque alguém já tinha feito o trabalho. Por isso Jesus disse aos discípulos: vós entrastes no trabalho alheio, outros semearam, mas vós entrastes no trabalho alheio, simplesmente para ir, para colher. Tá bem? E Jesus já tinha feito a obra. Glória a Deus nas alturas. E os discípulos entraram simplesmente para colher. O que é que os discípulos fizeram para colher? O que é que eles fizeram? Eles estavam a andar 3 anos e meio andarem com o Senhor Jesus Cristo. Não oravam, não jejuavam, só comiam. Mesmo que eles orassem e jejuassem, acha que seria suficiente 3 anos e meio para eles derribarem poderes das trevas, potestades, príncipes das trevas? Nem pensar. Se só para derribar uma potestade, primeiro tem que lutar contra ela. E para lutar então com uma potestade, que é um anjo caído. Tá bem? Só em 1 ano, 2 anos, 3 anos, o homem tem que se esforçar para lutar. É claro, quando o céu está aberto, acho que os céus estão abertos, há mais facilidade de a pessoa conseguir romper os obstáculos do que quando está tudo fechado. Tá bem? Quando está tudo fechado é mais difícil. Porque você vai lidar diretamente, como se diz, uma linguagem que a gente usava muito no passado, uma mata é como abrir uma mata virgem. É mais difícil, tá bem, do que uma mata onde já havia caminho. Você já sabe que o caminho estava aqui, é só ir tirar aqueles arbustos pequenininhos, aí você vai avançando. E acaso até não é preciso fazer muito esforço, é só voltar a avançar. E uns até nem precisaram mais ficar aí a tirar, é só mesmo voltar a andar, voltou, quando assustar o caminho se abriu novamente.
Tá bem? Glória a Deus. Mas Jesus disse, verdadeiro é o ditado que diz, quer aqueles que semearam, quer aqueles que vieram para colher, todos vão se regozijar. Por quê? Porque o objetivo é o único. Tá bem? Ninguém se entristece e ninguém também se vangloria. Todos se regozijam. Oh, maravilha de Deus, não é? Louvado seja Deus. Todos ficam alegres. Glória a Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que o Senhor estava a dizer. Eu fiz a obra. E os outros também, claro, no passado os profetas também semearam. Sim. Fizeram a obra. E eu vim, glória a Deus, fazer a obra da redenção. Para também confirmar aquilo que os profetas e a lei de Moisés já glória a Deus, haviam anunciado. Mas vós nada fizestes, senão somente crer. Claro que crer também já é uma coisa, porque muitos não queriam saber de nada, creram e perseveraram. Mas falo, nada fizeste naquilo que diz respeito ao sacrifício como tal, para rasgar os céus. Glória a Deus nas alturas. Mas eles estavam lá, foram fiéis, e por isso foram havidos dignos de serem ceifeiros para ceifarem na seara do Senhor, porque muitos rejeitaram esse chamado. Louvado seja o nome do Senhor. E nós também, meus amados irmãos, estamos nessa mesma condição. Qual a condição? De ceifeiros do Senhor. Por isso, uma vez vocês já ouviram o apóstolo falar assim, não mesmo mais de uma vez, que nós somos daqueles que nos apressamos, ouvimos e vimos à distância alguém que estava a confeccionar ou que está a confeccionar alimentos, e nós corremos por causa do cheiro que chegou até nós, o cheiro que chegou até vós. Vós correstes, apressastes-vos e chegastes até onde o homem está a confeccionar os alimentos. E assim ele disse, ficai aqui comigo, sim, para velarem comigo, para ajudarem, e assim tornar-vos-eis, glória a Deus, ou então eu vos tornarei ceifeiros da seara do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Nós também estamos praticamente, não só na seara, mas, glória a Deus, praticamente para começar a colher. Falta pouquinho. Quando Jesus falou isso, ainda não tinha morrido, nem tinha ressuscitado, para se dizer que literalmente já estava a começar a colher. Não. Mas como, glória a Deus, Jesus era homem de fé, ele bem sabia que já estava para concluir a missão, e depois disso tudo estaria branco, os campos estariam brancos, é só colher, é só colher. Mas ele até já chegava a ponto de dizer, os campos já estão prontos, estão a dizer que é daqui a não sei quantos meses. Sim, mas olhar para os campos, que estão todos brancos, que já é tempo de colheita. Glória a Jesus. Jesus estava a falar, fazendo das coisas espirituais, fazendo comparação com as físicas, que estavam a dizer que daqui a muito tempo, não. Já aconteceu no espírito, agora só falta só a consumação. E pronto, vocês começarem já a colher. E Jesus estava a dizer também nessa parte aos discípulos que eles precisavam ter mais companheiros, para que pudessem cumprir essa missão. Precisavam ter mais companheiros, porque eles eram poucos. 12 apóstolos, claro, que simboliza também as 12 tribos de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. E as 12 portas lá da cidade santa, e que também são 12 pérolas. Oh, aleluia. E as colunas também lá no templo do vivo Deus, são 12 colunas no templo do vivo e eterno Deus. Ou então as colunas estão lá na cidade santa. Louvado seja o nome do Senhor. No templo de Salomão, Salomão colocou 2 colunas. Uma chamava-se Jaquim e outra chamava-se Boaz. Mas, glória a Deus, na cidade santa, aleluia, as colunas têm o nome do próprio Senhor Jesus Cristo. O novo nome, que ninguém ainda sabe. É um mistério. Mas ele vai revelar aos seus escolhidos, porque ele vai colocar esse novo nome na testa de todos os escolhidos. O anticristo vai colocar a sua marca na testa e na palma da mão dos seus capangas perdidos.
que vão aceitar em benefícios que depois vão se tornar malefícios, morte. Assim, querem viver, querem se ver livre do sofrimento da morte, mas depois a morte vai persegui-los e vai apanhá-los para a condenação eterna. Glória a Deus. E assim Jesus lá no céu, vai escrever lá o nome bem cravado naquelas colunas lá do templo celestial. Porque o céu é um templo, se vocês não sabiam. O céu é um templo. Glória a Deus. O templo celestial. É claro que ele tem espaço, sabe, tipo uma mansão. Assim é o céu. Mas com compartimentos, claro. Contém compartimentos. Ou então, vamos falar pronto, assim, uma mansão, vamos assim dizer. Uma mansão. Glória a Deus. Onde tem o jardim, tem o que é o riacho, o ribeiro. Hoje estão a pôr as piscinas, mas agora vamos falar riacho. Tá bem? E tem a parte bem grande, onde está lá a sala ou a varanda, mas aquilo já é o próprio templo assim, como João também viu. Glória a Deus. Só que a sala, ou então a sala, né? Ou a sala, pronto, desse templo, não está lá. João não viu a sala lá, viu a sala aqui na terra, que é a Jerusalém terrena. Glória a Deus. Lá só viu o que eu viu, o compartimento, o lugar santo. Glória a Deus. O Santíssimo. Aleluia. Claro, tem um lugar santo e tem um lugar santíssimo. E ele disse que João viu a arca do concerto de Deus, lá no lugar santíssimo. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é meu prazer. Aleluia. Só tua graça me basta e tua presença é meu prazer. Sim, louvado seja o nome do Senhor. Em suma, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, Deus quer, glória a Deus, confiar-nos essa grande responsabilidade. Nós já chegamos, já estamos ao lado do seu servo e estamos a ser preparados. Não é à toa que ainda nós não estamos na plenitude do Evangelho, mas nós já estamos ao lado do seu servo, do servo do Senhor. E estamos a ser instruídos. Sim, todos a sermos instruídos. Cada um para ficar na sua devida vocação. Mas que todos temos que nos esforçarmos para sermos verdadeiras testemunhas, porque esses cefeiros que a Bíblia se refere, de que Jesus estava a falar, são homens e mulheres, claro, que vão testemunhar Jesus. É claro que as mulheres com aquela limitação, como sabe, por não terem a vocação pastoral, mas ainda assim podem testemunhar Jesus, como a mulher samaritana, como a Maria Madalena, que foi testemunhar, dizendo que o Senhor ressuscitou. Eu vi o Senhor. Sim, eu vi o Senhor. Glória a Deus. Como a mulher samaritana que foi testemunhar lá na cidade, dizendo: venha ver. Porventura não és o Cristo. Achei um homem que me disse tudo quanto se tem passado comigo. A minha vida revelou tudo. Eu achei o Cristo. E todos saíram da cidade fora ao encontro do Cristo Jesus. Aleluia. Porque uma mulher testemunhou-lhes, disse-lhes que ela se encontrara com o Senhor. Glória a Jesus Cristo. E os homens, aleluia, vão pregar a palavra, ministrar, ensinar os seus irmãos, como diz a Bíblia, vão resplandecer, aleluia, como a luz no firmamento. Louvado seja o nome do Senhor, como sol. Glória a Deus nas alturas. Mas precisamos ser preparados. Sim, nós somos testemunhas, porque ser filho de Jesus é ser uma testemunha, é um trabalhador.
e ao mesmo tempo uma testemunha, como eu disse, é um embaixador que vai representar Deus, nesse caso Cristo Jesus. Sim, e temos que fazê-lo da melhor forma possível. Todo crente, glória a Deus, é o sal, é a luz, e deve ser verdadeiro sal e verdadeira luz. Isto é, deve ser um sal com sabor e luz e luz que ilumine. Não é uma luz opaca, não é uma luz que está cheia de penumbra. Tem que ser uma luz clara que ilumine na escuridão, para que as pessoas possam ver. Aleluia, essa luz. Oh, aleluia. Amém. Glória a Jesus Cristo. E quando nós falarmos do Senhor, quando nós abrirmos a boca, as pessoas poderão confirmar que realmente somos de Deus. Veja, por exemplo, hoje eu fui a um determinado lugar, eu parei e estava conversando assim com os senhores. Eu queria comprar algo, mas a princípio eu fui lá não é para comprar. Queria saber se havia aí uma peça de algo, porque me mandaram reparar um aparelho meu. E de repente apresentaram-me, está aqui, não precisa mais reparar, como passou já essa, enfim. Pastor, está aqui já, pastor, está aqui, evangelista. Oh. E eu disse, mas você está a dizer pastor, evangelista, você me conhece? Ah não, mas só pelos traços, só olhando para você, já se dá conta que você é pastor e tal. Ah não, pastor, você estava vestido assim, a social. Lá eu estava de uma camisa normal, ou então a social, mas uma calça, aquelas sociais da portuguesa, né? Como dizem aqui em Angola, portuguesada. E eu estava aqui, eu até não estava de sapato. Eu até olhei-me de cima para baixo. Mas pronto, eu como havia posto por dentro da camisa. Não, você já se pode ver, só olhando mesmo já para você se dar conta que você pronto, já nem falei mais nada disso, não é? E pronto. Quer dizer, há pessoas que olhando, eles só de olhar conseguem dar conta dessa grande. E não é a primeira pessoa que de antemão fala isso. Aqui mesmo onde eu vivo, já várias vezes eu saí, estou a ver até os motoqueiros, está a dizer, pastor, aqui, pastor. Como é que esses tais me conhecem se eu até nem converso com eles? Para não dizer até crianças a subirem, estavam nesse transporte escolar, a gritar, pastor. Não todas, né? Tá bem. É por aí. E as pessoas vão ver. Agora imagine se você, como crente, for um escandaloso. Como crente, fica aí a lutar, a ofender, a discutir com os vizinhos, não sei o que, as gritarias, ofensas daqui, ofensas daí, não sei, muitas asneiras, enfim. E todos vão dizer, mas esse é pastor. Esse pastor é assim. Mas não pode dizer que não existe pessoas que se escandalizam, mesmo você estando a andar bem, a fazer bem, a fazer aquilo que é o seu dever como cristão, andando com o Senhor. Alguns vão se sentir incomodados, vão ficar chateados, vão sentir-se irritados. Tá bem? Vão achar que não pode, que está a exagerar, que não, como alguém dizia, não, isso é demais. Esse tipo de viver, ser crente é assim, não, isso é demais também, isso é exagero. É normal que haja isso, mas agora não é aqueles casos que você é que acaba abrindo porta para que as pessoas blasfemem do nome do Senhor. Não, isso já é algo completamente negativo. Tá bem? Como é que nós vamos ganhar essas ovelhas? O mundo está como um rebanho sem pastor. O mundo é um rebanho sem pastor. Tá bem? O mundo é um rebanho que não tem pastor. Estou a dizer pastor no verdadeiro sentido, porque eles têm lobos devoradores, têm mercenários e precisam de pessoas
sejam verdadeiros cefeiros do Senhor, preparados para também serem pastores, como disse o próprio Senhor Jesus Cristo, intermédio do seu servo Zacarias, e não só, que viria a levantar nos últimos dias pastores com coração semelhante ao dele, que vão apacentar o seu rebanho com perícia e integridade. Tá vendo? Com perícia e integridade. O que é isso? Perícia, ele não só com certo conhecimento da causa daquilo que estão a fazer, mas também, glória a Deus, com uma certa, aleluia, entrega, dedicação, glória a Deus, inteligência, louvado seja o nome do Senhor, e também integridade, que as pessoas com o coração inteiro, entregues, aleluia, com pessoas que, pastores com o coração comprometido, com o espírito mesmo de quê? De verdadeiro sentido da obra, comprometidos com o quê? Como dizem os homens, né? Com a causa, nesse caso comprometidos com a causa das almas, da salvação das almas, e não aqueles que querem simplesmente sugar as almas, querem tirar benefício, proveito. Não, esses não são bons pastores. Glória a Deus. E o nosso líder, apóstolo, tem mostrado isso, e por isso ele tem apelado que aqueles que seguem têm que seguir também as suas pisadas, têm que ser como ele. Se o pastor não for como líder, está completamente reprovado naquilo que é a sua conduta, naquilo que é, glória a Deus, o seu andar, a sua forma de ser. É claro que isso não vem de dia para a noite, mas se a pessoa estiver a se esforçar, vai ser. Então não é a Bíblia que diz isso. Assim como meu pai é seu filho, e se assim como meu pai é seu filho, assim como o mestre é seu discípulo. Por exemplo, a forma do apóstolo ministrar, mas também deve ser a forma dos discípulos ministrar. O discípulo não pode ministrar diferente de como o mestre ministra. É contradição. Tá bem? É contradição. Por exemplo, o apóstolo não dá sal. E o discípulo está a ministrar na reunião, está a dar sal, está a pegar sal, misturar com água, está a pegar sal, está por aí, porque vai pegar, porque viu numa outra igreja, ou alguém, por exemplo, alguém que vem numa outra igreja como pastor, ou lá já pregava, já ministrava alguma coisa, né? E de repente está conosco, e também tem a responsabilidade de já ir pastor, ou então, mesmo não sendo pastor, mas está a pregar, está lá, ou para pastor, ou até obreiro, está lá orar para as pessoas, e está a fazer coisa que ele não aprendeu, mas principalmente assim, para pastores e nós pastores, né? Está a fazer coisa que ele não aprendeu porque aprendeu lá onde saiu. É contradição. Por isso, se a pessoa saiu de lá onde saiu e veio, agora deve se despojar de tudo quanto aprendeu lá. E isso agora o quê? Ir se revestindo de tudo que é novo, da sua nova, glória a Deus, como disse Paulo, habitação, nesse caso, da sua nova realidade. Aleluia. Glória a Deus. Isso é que faz toda a diferença. Quando menos assustar, você já está como seu líder. Glória a Deus nas alturas. Não estou dizendo propriamente que você tem que falar, até não sei o que mais. Há casos que você mesmo sem querer assusta só. Você está falando também como líder. Tá bem? Mas há aqueles casos, principalmente isso que eu estou a dizer, no que diz respeito à administração, não pode se inventar. Tá bem? O líder não faz propósitos, vamos fazer propósitos, por exemplo, financeiro. O pastor lá que está a capacitar a igreja não pode inventar. Glória a Deus. Porque se inventar, está a inventar. Que se fizer o contrário, está a inventar. E se inventar, é contradição. E aquilo acaba sendo um problema para a própria obra. Porque a pessoa já está em rebelião contra o seu líder. E ao invés de servir para o crescimento da obra, serve para um bloqueio total. E assim o diabo tem motivo mais que o suficiente para acusar o pastor. E assim, as almas que deveriam vir para se salvar encontram um bloqueio bem grande. Que se o próprio pastor está sendo usado por diabo, o diabo pega ele, põe de costa, fica aqui na porta.
Não deixa entrar ninguém. Você próprio também fica aqui, não entra. E não sai também. Tá bem? E as pessoas, por bem, na ignorância deles nem sabem. Para não falar aqueles que até sabem mesmo o que estão a fazer, não é? Tá bem? Glória a Deus nas alturas. Mas o que o Senhor quer é que nós sejamos, glória a Deus, verdadeiros servos, verdadeiros cefeiros, obedientes. E estamos a ser preparados quando chegar aquele grande dia. E já nos aproximamos para aquele grande dia. Glória a Deus. Estaremos todos habilitados para fazermos a obra da colheita. Será a mesma colheita, para se cumprir a palavra que diz: e este evangelho do reino de Deus será pregado até os confins da terra, e assim virá o fim. Em nome de Jesus. Por exemplo, hoje eu tive uma visão em que havia uma festa onde vi todos os servos. Era uma festa, estava-se a comer e a beber, mas eu não vi propriamente que tipo de comida estava-se a comer, mas só sei que estava-se a comer e a beber. Era uma festa, estava que festa. Só que também uma coisa eu vi não boa. Vi lá pessoas também carnais, e aquilo me trouxe uma profunda tristeza, que eu até depois comecei a chorar na visão. Tá bem? E eu comecei a dizer: meu Deus. E eu posei, peguei o meu copo. O meu copo chamava-se iPhone. Meu copo tinha nome iPhone. Essa parte também. Olha até o Rodrigues está a sorrir. Sim, meu copo tinha. Como é que eu descobri que o meu copo tinha nome de iPhone? Porque na visão eu fiquei assim, fiquei triste, porque vi uns que eram espirituais, estavam lá alegres no espírito, mas uns eram carnais também, a dar muitas piadas, eu não sei, a falar coisas que não tem nada a ver, a zombar os outros, uns a tentarem boicotar os outros. E eu vi, isso é uma brincadeira, eu posei o copo e eu fiquei assim, não pode, como assim? E de repente, mesmo lá na visão, comecei a fazer uma reflexão. Só que de repente, depois surgiu, disse: tira, vai tirar o teu copo, o iPhone. E prontos. E assim eu pude saber que meu copo era iPhone. Ai, Jesus. Mas pronto, isso já é uma outra coisa, é questão já espiritual. Não significa que seja um copo físico, não é? É um copo, é algo espiritual. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja Deus. Mas que a festa se aproxima. Amém? Louvado seja Deus. Muito bem. Deus abençoe a todos. Deus abençoe mesmo a todos de forma rica e poderosa. Glória a Jesus Cristo. Aos meus pastores, pastor Fernando Moi, pastor Adérito, pastor Alione Ferreira, né? As obreiras. Glória a Deus, e as amadas irmãs em Cristo Jesus. Deus abençoe. Porque nós vamos ter que nos reunir com o mestre para a nossa reunião dos pastores, porque hoje é terça-feira. Glória a Deus. Sim, obreira Gena do Carmo, irmã Yara Almeida do Nascimento, irmã Vladimir de Carvalho, irmã Ruth Freitas, irmão Ricardo iPhone, irmã Paulina, obreira Eliette, obreira Ivani, obreira Maria Milonguita, obreira Lenice, irmã Maria Marinela Gonçalves, irmã Mariana Chaves, irmã Mariana, irmã Julieta Fernandes, irmã Vilma Istene, irmã Helena, irmã Carolina Borges, irmão Antônio Afonso Senduca, irmão Senduca, glória a Jesus, irmã Ana Massanga, irmão Frutas, irmã Alice Cruz, obreira Yolanda Irene, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor Leone Freire Neto, como já mencionei, pastor Adérito André, pastor Fernando Moio, obreira Telma Rodrigues, glória a Deus. Obreira Tânia Caetani, obreira Paulo Lamba, obreira Estrela Pindali, obreira Fátima Reis, louvado seja o nome do Senhor. Irmã Vilma está com a mão levantada, bem rápido, irmã Vilma. Temos que dar por terminada a nossa reunião em nome de Jesus Cristo.
Glória a Deus. Bem rápido. Glória. Sim, pastora, eu tenho um testemunho. Primeiro, para agradecer a Deus. E segundo, Amém. também agradecer ao pastor. Ontem fui fazer já chapa, como o pastor disse. Graças a Deus deu negativo. E ali não tenho o mesmo problema de asma. Eu agradeço. O meu testemunho é esse, pastor. Amém, amém, glória a Deus. Eu lembro muito bem. O homem de Deus já disse, me ungiu com azeite. Glória a Deus. Saiu do jeito que o pastor determinou. Veio negativo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu lembro-me ontem, sim. Bastante. Maravilha. Amém. Que Deus continue abençoando. Amém. Glória a Muito Deus. obrigada. Telma Rodrigues. Obrigado, Telma. Sim, pai. Sim, pastor. É sobre aquele assunto que o pastor já sabe. Como já estou aqui para aproveitar, só já boleia, né? Amém. Levante a sua mão. Em nome de Jesus Cristo, Pai, conceda à tua serva o que ela deseja. Em nome de Jesus Cristo. Aquilo que você deseja, que você colocou no coração. E que você, glória a Deus, falou. Em nome de Jesus, que o Senhor conceda o desejo do seu coração. Receba sem nenhum obstáculo, sem oposição. Pelo poder que é no sangue de Jesus. Que tenha êxito em tudo. Em nome de Jesus. Está ligado aqui na terra. Também ligado no céu. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu recebo em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito bem. É tudo, não é? Louvado seja Deus. Deus abençoe. Fique na paz, fique na bênção. Obrigado, Fátima. Obrigado, Fátima Reis. A paz, pastor, a paz. Glória a Deus, aleluia. Amém. Amém. Muito bem. Fiquem na paz, fiquem na bênção. Estaremos juntos mais tarde. Creio eu que depois da nossa reunião geral, teremos novamente reunião com o apóstolo. Se não tivermos, então, vamos nos encontrar na reunião da madrugada. Juntamente, glória a Deus, para buscarmos ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus, Amém. aleluia. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada a todos os meus. Amém. Mais tarde nos encontramos em nome de Jesus. Vou encerrar a sala. Muito obrigada. Não posso ficar. Livro de Santo Mateus, capítulo número, glória a Deus, 10, louvado seja Jesus. Capítulo número 10, Evangelho de Santo Mateus. Vamos lá ver. Glória a Jesus. Mateus, capítulo número 10, versículo número 1, está escrito. Esse capítulo tem por epígrafe o título Os 12 e a sua missão. Glória a Deus. Nesse caso, 12 discípulos. Glória a Jesus. Propriamente os apóstolos, não é? Glória a Jesus, porque já eram apóstolos. Louvado seja Deus. Assim está escrito. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos
para os expulsar e para curar toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André. Glória a Jesus. E André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, e Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão Cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. E Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades ou em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Glória a Deus nas alturas. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos e expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Glória a Jesus. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Em outros livros ou bíblias, vai encontrar digno é o trabalhador. Em outros, digno é o obreiro do seu alimento. Mas é a mesma coisa, não muda nada. Glória a Jesus Cristo. Porque digno é o operário do seu salário, aqui está do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurais saber quem nela seja digna ou digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis, e não entrareis em alguma casa, ou quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Glória a Deus. Olha, esse texto bíblico, nesse seu trecho que eu acabei de ler, fala da vocação dos 12 apóstolos. Na verdade, nosso Senhor Jesus Cristo tinha mais de 12 discípulos. Ele tinha mais de 70 discípulos. É só ver quando os 70 abandonaram ele, ficaram os 12, que significa 70 mais 12, era um total de 82 discípulos. E esses todos andavam com ele, porque o Senhor não tinha mais ou menos, ele não estava parado em um lugar, não tinha lugar fixo. Aliás, ele foi bem claro em dizer, quando aquele senhor quis segui-lo, um escriba, né, disse: Senhor, eu te seguirei por onde quer que fores, onde quer que seja. E o Senhor disse-lhe em resposta: as raposas têm ninhos, ou as aves do céu têm ninhos, e as raposas têm covas, mas o Filho do Homem não tem por onde reclinar a cabeça. Mostrou-lhe que ele não tinha um lugar, uma pousada certa, não tinha uma casa própria, não tinha um lugar fixo. Ele andava de cima para baixo, do norte a sul de Israel, de leste a oeste, pregando a palavra de Deus. E os 12, não só os 12, mas também como os demais 70 andavam com ele, quer dizer, um total de 82, para não falar das mulheres que andavam com ele e serviam, para não falar a própria mãe e tantos outras mulheres, para além daqueles que lhe serviam, e outras mulheres, que era uma caravana. Só já os discípulos com aqueles que lhe serviam era já mais de 100 e tal, 120 e tal, para não falar da multidão que lhe seguia. Quer dizer, era muita gente, tá bem? Muita gente mesmo. Glória a Deus nas alturas. Como é que o pastor diz que é mais de 120? Sim, então, você não viu quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e ele subiu para o céu? Quantos é que se reuniram lá no cenáculo? Diz a Bíblia, era aproximadamente 120 pessoas, tá bem? Ou um número mais ou menos isso, lá no cenáculo. Glória a Deus, que estavam lá.
que significa muitos dos discípulos que tinham abandonado o Senhor haviam voltado. Tá bem? Muitos dos discípulos haviam voltado, porque naquela altura não era nada fácil. Não era fácil acreditar num homem que estava a falar, embora eles até tinham evidência, porque o Senhor não falava no vazio, não falava mais ou menos coisas que não estavam a acontecer. Eles viam milagres, viam prodígios, mas como seus sentidos estavam endurecidos, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado pelo Pai, por isso ora criam, ora duvidavam, era mais dúvida do que crer, do que fé. Sim, mas muitos daqueles tinham saído e voltaram, para não falar uns que entraram depois que, glória a Jesus, ou antes mesmo da crucificação do Senhor Jesus Cristo, muitos já criam nele, e durante aquele período eles acabaram se manifestando. Sim, glória a Deus, percebendo que o Senhor também tinha ressuscitado, embora estava a ser divulgado de forma muito sigilosa, não é? De forma muito cautelosa, por causa do medo dos judeus, para que não fossem, para que aquilo não chegasse às autoridades e fossem perseguidos, e porque também era mesmo do agrado dos judeus, para que aquilo não chegasse a Pilatos e Herodes e os demais, e assim o povo se apercebesse, olha que o homem foi crucificado como criminoso verdadeiramente ressuscitou. Exemplo vivo é só ver quando se aperceberam daquilo, os guardas viram o romper do que da pedra que estava sobre o túmulo, e eles viram a luz que resplandeceu saindo do túmulo, e caíram como mortos os guardas. E os guardas saíram de lá a correr. Quando despertaram, foram dizer: olha, vimos uma maravilha, coisa que nunca vimos, o homem ressuscitou. Mas como assim, sabemos que a pedra surgiu um terremoto muito grande, seres resplandecentes removeram a pedra do túmulo, e não só, vimos também uma luz muito forte a sair do túmulo, uma luz muito forte, que aquilo só poderia ser mesmo a ressurreição do homem. E eles, quando viram isso, se apressaram, foram lá para ir ver, não acharam nada. E eles disseram aos guardas: olha, guardem isso em segredo, não digam a ninguém, vamos dar muito dinheiro a vocês. E deram o mesmo dinheiro. E disseram: olha, se isso chegar ao governador, que é Pôncio Pilatos, e aos demais judeus, e não só, dizem que vocês têm que falar que foram os seus discípulos de noite, enquanto nós dormíamos, em um alto sono, um profundo sono, e eles removeram a pedra e tiraram o corpo do mestre deles, levaram, e assim eles estavam a dizer que ressuscitou, mas que não ressuscitou nada. E diz a Bíblia, eles divulgaram aquilo, e eles foram lá roubar o corpo do mestre deles, estão a dizer que ressuscitou, não ressuscitou nada. E assim aquilo se espalhou em toda a comunidade israelita, que os discípulos roubaram o corpo do mestre deles e estavam a dizer que o mestre deles ressuscitou, mas era plano de Satanás. Agora os discípulos estavam com receio de anunciar que o mestre ressuscitou, para não serem perseguidos, para não sofrerem represália, enfim, e estavam reunidos lá na sala, no cenáculo. Mas voltando propriamente ao assunto que nos interessa nesse momento, esse também diz respeito e nos interessa, mas ao assunto, glória a Deus, do momento, que tem a ver com a vocação dos apóstolos, o Senhor, no meio de todos aqueles discípulos, um certo dia, ele, glória a Deus, desceu do monte, sim, passou a noite em oração. Depois disso, desceu do monte e foi até com os discípulos. E assim, no meio de todos aqueles discípulos, ele chamou 12 deles, pô-los à parte. E, glória a Deus, ele disse: vocês fiquem aqui comigo. Onde quer que eu for, vocês irão comigo. E assim, glória a Deus, chamou-os pelos seus nomes. Mas a Simão, filho de Jonas, ele deu-lhe o nome de Pedro. Glória a Jesus. Deu-lhe o nome de Pedro. E também o seu irmão André.
E André era um dos discípulos de João Batista. E foi ele até que havia informado o seu irmão que haviam achado Cristo. Glória a Deus. André abandonou João e também levou consigo o seu irmão André, seu irmão Pedro, seu irmão Simão. E Jesus deu-lhe o nome de Pedro. E aos filhos de Zebedeu, que nesse caso João e Tiago e João, Jesus não mudou-lhes o nome, simplesmente deu-lhes o nome de Boanerges, filhos de Trovão. Glória a Jesus, por causa do espírito deles. Louvado seja o nome do Senhor. E assim, ele separou os 12. Mas acontece que no meio dos 12 estava lá um que era um diabo, que é o Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Será que o Senhor não sabia? O Senhor sabia? E por que ele escolheu o Judas? Por que não poderia ter escolhido um outro? Convinha que aquilo acontecesse para que se cumprissem as Sagradas Escrituras. Por isso Judas foi escolhido. Por isso não, de antemão, Jesus não lhe teria escolhido. Não pense que Jesus se enganou. É só ver que Jesus, antes de fazer a eleição dos 12, passou a noite em oração. Tá pensando que ele estava orando só à toa? Ele já vinha orando, não foi só daquele dia, mas naquela noite ele passou em oração. E como espiritual, ele precisava ter certeza daqueles que ele queria separar como apóstolos, para que ele não se equivocasse, porque quando o homem de Deus se equivoca, há consequências. Você já viu entregar responsabilidade em alguém que não é da vontade do Pai, mas é da vontade do diabo? Há consequências. E as consequências podem não ser naquelas que tão drásticas ou tão avassaladoras, nesse caso, a ponto de o homem de Deus ser levado ao desvio. Pode não acontecer isso, mas a própria obra em si sofre consequências. Tá vendo? Aliás, quando o diabo luta e introduz alguém, é já uma vantagem muito grande. Tá vendo? Aquilo que poderia, se calhar, acontecer de uma maneira que Deus queria, vai acontecer de uma outra maneira, mas com um esforço muito grande. Tá vendo? E a tendência sempre do diabo é impedir que aquilo que é o propósito de Deus se aconteça, se cumpra. E se ele perceber que não consegue impedir, então pelo menos tentar atrasar, tentar retardar. Assim aconteceu no Egito, mais de que o normal era só depois de completar 400 anos, aproximadamente 400 anos, fossem libertos, mas tiveram que ficar mais 30 anos. Tá bem? Mais 30 anos. Quem fez isso? É o diabo. Glória a Deus nas alturas. Tá bem? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas que o Senhor estava consciente que aquele que ele estava a escolher era um diabo. Tá vendo? Era um diabo e que viria a traí-lo, era um traidor. Mas como a Escritura tem que se cumprir, então convinha que houvesse no meio deles um mesmo que fosse usado. Não alguém eleito que depois viesse a se perder, viesse a ser achado por Satanás para depois se perder. Não. Porque estaria a ser também tipo uma injustiça da parte de Deus. Entregar alguém que creu de coração, depois de repente deixou de crer e viesse se perder. Não dá certo. E como Deus já na sua presciência, ele já consegue dar conta quem vai se salvar, quem não vai se salvar. Então aqueles que vão se salvar, quando creem na palavra, creram. Recebem o Espírito da salvação e permanecem firmes. Raramente vai encontrar alguém, glória a Deus, que vai ser o nome do Senhor. Não estou a defender aquela teoria dos calvinistas que existem os predestinados para a salvação e os não predestinados, ou então quem já é predestinado à salvação, creu uma vez, ou salvo uma vez, salvo para toda a vida. Não é isso. Mas estou a dizer que Deus, na sua grande sapiência, ele já consegue perceber de antemão, porque ele me escala, quer o presente, o futuro, e assim também como o passado ao mesmo tempo. Aliás, ele está acima do tempo. Tá vendo? Um ser que está acima do tempo teria problema em juntar
o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo? Não, é claro que não. Tá bem? Porque o passado é tempo, o presente é tempo, e o futuro também é tempo. E ele está acima do tempo. Tá bem? Por exemplo, as pessoas gostam de se perguntar se Deus formou o mundo, formou não sei o que, o homem, quem criou tudo, não sei o que, quem criou Deus. Se ele criou as coisas, quem criou Deus? Essa é uma pergunta até de estúpidos. Tá bem? É uma pergunta filosófica, mas também de estupidez. Tá bem? De um ser como Deus vai ser criado. Ele não tem princípio de dias, nem fim de dias. Não tem princípio de dias, nem fim de dias. O que é dia? Um dia tem a ver com tempo. Então, se ele que criou o tempo, como é que ele vai ter dia? Vai ter tempo de vida e fim de vida? Não faz sentido. Se ele é que criou o tempo, o passado, o presente e o futuro, ele é que criou. Logo, ele está acima do tempo. Se está acima do tempo, então não pode ter princípio de tempo ou de dias. Dias é tempo, nem fim de dias. Por isso que ele é chamado de ancião de dias. Se calhar você nunca entendeu por aqui. Ele é chamado de o ancião de dias. O ancião de dias, porque é dele que começa o tempo e é dele que também termina. Quer dizer, o tempo está dentro de Deus. Não é Deus que está dentro do tempo, é o tempo que está dentro de Deus. Por isso tudo gira em torno dele. Por isso quando Jesus disse, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que estava querendo dizer? Está querendo dizer que tudo começa nele, tudo também termina nele. Por isso que nada escapa dele. Tá bem? Pois quando a Bíblia diz que Deus é um ser que contempla tudo, ou seja, e nós chamamos desse atributo de omnipresente, omnisciente. Omnisciente porque ele vê tudo ao mesmo tempo, conhece tudo. Não há nada que se esconda diante dele. Omnipresente porque ele está presente em todo qualquer lugar. Por quê? Porque o mundo em si está dentro de Deus. Deus tem o mundo todo em si, não só o mundo, o universo. Porque falar só do mundo é algo mais pequeno. O universo em si, o universo todo está dentro de Deus. Percebeu? O universo em si está dentro de Deus. E o tempo foi criado por ele. Ele colocou o tempo, olha, aqui, assim. Por isso a Bíblia diz para aqui. Ele, ao colocar o sol, para que haja luminares de dia, e também a lua e as estrelas para iluminarem de noite. E não só para que também haja separação entre estações, tempos e assim também os homens possam se orientar. Deus fez isso, por isso ele colocou. É o tempo aqui, os homens vão se orientar dentro disso, para que haja estações, assim, tudo, mas tudo dentro do tempo. Por isso, Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Por que as palavras de Jesus não passam? Porque são palavras eternas. Estão acima do tempo. Tá bem? Então, se Deus é que criou o tempo, logo, ele não pode ser inferior ao tempo, não pode estar debaixo do tempo. Só aconteceu isso quando ele tomou a carne, ou então quando Deus se faz homem, aí sim, sujeita-se ao tempo. Por isso ele que vive, ou acaba nascendo como homem, por isso vive também 100% como homem. Tá bem? Depois sai desse tempo e volta novamente para a eternidade. Tá bem? Porque no tempo o homem fica limitado na carne, mas na eternidade é já diferente. Tá bem? É já diferente. E Deus é um ser eterno. Por isso ele não tem princípio de dias, nem tem fim de dias. Tá bem? Ele criou o tempo e tudo que existe foi criado por ele. Tá bem? Então, se tudo que existe foi criado, tudo que existe, se existe é porque teve um princípio. Se teve um princípio, vai ter um fim. Então, era necessário que um ser que não tenha princípio nem fim criasse tudo que existe, trouxesse a existência o que existe. Percebeu? Por isso temos falado que tudo, e já falei e repito, tudo está dentro de Deus, tudo está
dentro de Deus. Por isso, Deus é um ser que não pode ser compreendido com uma mente carnal. Se até os anjos não compreendem Deus, e Jesus foi bem claro em dizer até Satanás não entende as coisas de Deus. Por isso, Satanás, vocês não sabiam, Satanás se escandalizou no céu. Mas não é porque Deus seja escandaloso, não. Havia coisa que Deus revelava-lhe coisas, ele entendia, tinha um entendimento mais amplo do que os demais seres angelicais. Só que ele, por curiosidade dele, queria saber mais do que devia saber. Tá bem? E a partir daí, como ele se percebeu, eu sei mais do que todos os anjos que estão aqui no céu, sou mais privilegiado, nasceu a soberba. Ele depois começou a pensar que ele já era alguma coisa, ele começou a pensar já que também era igual a Deus. No fundo é que não é o que acontece com os homens. Quando o homem vê já alguma coisa, está a ser elogiado pelos homens, está a ser, tem alguma virtude, algum poder, que ele já se considera igual, até superior, como eu vi muitos companheiros meus que estavam entre nós na obra, já se consideravam semelhantes ao líder, ou iguais ao líder, um até se considerava mais do que o líder. Eu dentro de mim só dizia, coitado, você vai morrer, rapaz. Isso não existe. O discípulo só vem a superar o seu mestre quando o mestre morre. Ou se o mestre estiver vivo, a menos que o mestre se corrompa, ou seja, o mestre seja rejeitado por Deus, né? Se o mestre for rejeitado por Deus, mas mesmo assim, Deus não é Deus de confusão. Mesmo o mestre rejeitado, a única coisa que pode acontecer é mesmo aquela rejeição total que o Espírito Santo abandona ele, blasfema contra o Espírito Santo. Aí sim. Mas se não, se ele estiver ainda vivo, o que acontece? Ou ele está lá, está vivo e está bem com Deus, não é possível o discípulo ser superior a seu mestre, é confusão. Pode acontecer ser igual. Tá bem? Mas o discípulo que for perfeito, não o discípulo orgulhoso, soberbo e rebelde. Tá bem? Que for perfeito. Glória a Deus nas alturas. Mas também não é nada fácil, não é nada coisa fácil. Não vamos nos enganar aqui, meus amados irmãos. É uma possibilidade, mas ainda não se viu um discípulo que chegou a ser igual a seu mestre, desde os dias que Jesus falou isso. Tá bem? Nem Pedro, nem os Tiago, nem os Joãos, nem Paulo, que se esforçou mais que todos os demais apóstolos, chegou a ser igual a Jesus. Mas, nem conheço. Tá bem? Mas o importante é o discípulo fazer a sua parte, agradar ao seu mestre. Glória a Deus e ao seu Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E Lúcifer Satanás queria, ou então pensou que poderia ser igual a Deus, seria semelhante ao Altíssimo. Coitado dele, foi humilhado. Tá vendo? Deus é um ser que não pode ser compreendido com uma mente carnal. Por isso diz, até os mesmos anjos que são espirituais, que são mais fortes do que os homens, que são mais sábios do que os homens. Glória a Deus nas alturas. A diferença é que nós, os homens, que sabemos Deus, temos uma inteligência que eles não têm, por causa do Espírito Santo, porque temos um entendimento. Assim? Aquilo que Paulo falou. Temos uma mente e a mente de Cristo, e eles não têm essa mente de Cristo, quer dizer, o Espírito de Cristo. E o Espírito de Cristo dá uma tamanha sabedoria e inteligência espiritual, e os próprios anjos também acabam atentando, muitas vezes, aquilo que a igreja vai recebendo da parte do Espírito Santo. Glória a Jesus Cristo. Sim, mas que eles são mais fortes do que os homens, naquilo que é o conhecimento, têm mais conhecimento do que os homens, enfim. Mas ainda assim não entendem Deus, não conhecem Deus no seu todo. Só alguma percentagem. Tá bem? Só alguma percentagem, nem 50%. Tá bem? E os seres angelicais não entendem Deus nem 50%, e os seres humanos, que em tudo querem se escandalizar. Que procuram entender tudo na carne, que tem que viver a fé, tem que acreditar pela fé para poder pelo menos entender Deus numa pequeníssima percentagem.
que o próprio Deus tem que se reduzir para se comunicar com os homens. Mas mesmo se reduzindo, os homens não conseguem entendê-lo. E o homem, Deus tem que usar um homem igual, ele próprio tem que se fazer homem para vir se comunicar com os homens. Mas mesmo assim, os homens não conseguem entender. Louvado seja o nome do Senhor. É isso, amados irmãos. Os discípulos foram vocacionados, 12 deles, e no meio deles estava aquele que é o traidor, mas Jesus já sabia. Importava que as escrituras se cumprissem, então tinha que haver alguém que fosse filho da perdição. Glória a Jesus. Mas que os discípulos foram chamados. E Jesus, quando separou os 12, deu-lhes a missão de irem pregar os 12. Houve vezes que ele mandou todos os 70 irem pregar. 70, glória a Deus nas alturas, com os 12, sim, todos misturados. Mas houve vezes como essa, depois que ele separou os 12 à parte, quer dizer, os 12 apóstolos, os demais discípulos. Há uma diferença. Os apóstolos também eram discípulos, porque estavam a aprender. Mas só que os 12 a serem separados como apóstolos significa que eles teriam uma missão diferente dos demais discípulos. É como mais ou menos alguém que todos são obreiros, mas de repente separa-se alguns para serem pastores, ou começarem a ser preparados para pastores. Nesse caso, pré-pastores, ou que também chamamos de para-pastores, para amanhã assumirem o cargo de pastor e assim apacentarem os seus irmãos. É mais ou menos isso que aconteceu com os 12. Glória a Jesus Cristo. E Jesus, quando separou eles e deu-lhes alguma instrução antes de que eles mandar para irem pregar o evangelho do reino de Deus. Glória a Jesus. Ele disse-lhes no versículo 5: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades samaritanos. Por que eles disse para não irem em caminho de gentes? Será que estava lhes dizendo para não andar em caminhos onde pessoas andavam? Não é isso. Caminho de gentes estava lhes falar para não seguirem o caminho da corrupção, para não viverem como as gentes desse mundo vivem, tá bem? Para não andar os caminhos pecaminosos das gentes desse mundo. Pois ele disse para não ir, ou não ireis em caminhos das gentes. Caminhos das gentes são caminhos do mundo, caminhos do pecado, como escreveu o presidente, um dos presidentes, né? Como é chamado o primeiro presidente de Angola, num dos seus livros, uma das suas literaturas poéticas. Ele escreveu o caminho das gentes, caminhos não sei do que, do mato, caminho não sei do que, caminho não sei de onde. E veio um luso angolano que disse, não, o Augusto Neto não foi nada poeta, aquele todo não passava daquele. E hoje você fala à toa, porque não sei o que. Aquilo traz polêmica. Alguém disse, analise bem as suas seus escritos. Ele não tinha nada de poético, de poeta nesse caso, não tinha nada. Aquilo era tudo não sei o que. Um luso angolano que havia falado isso. Muitas bocas se levantaram, você está falando, então aquele foi um grande poeta, é o poeta maior, porque não sei o que. Enfim, glória a Deus. Caminho das gentes, caminho lá do pecado, do mundo. Jesus disse-lhes para que eles não andassem, para que eles não fossem pelos caminhos ou pelo caminho das gentes, nem entrassem em cidades samaritanos. Aqui envolveu já questão já física, que tem a ver com a rivalidade que existia. Não é que Jesus tinha rancor dos samaritanos, coisa já não. Mas acontece que Jesus, enquanto estava na carne, como eu disse, antes da sua morte e ressurreição, obviamente, ele estava debaixo da lei. Ele nasceu sob a lei, ou seja, debaixo da lei, e
enquanto ele estava a fazer o seu percurso, cumprindo a sua carreira, o seu ministério terreno, ele estava a cumprir a própria lei. Por isso ele disse que cuidai vós que vim destruir a lei. Não vim destruir a lei. Eu vim cumprir a lei. Nenhum dos T, nenhum T, nenhum J da lei será omitido sem que tudo se cumpra. Por quê? Porque a lei e os profetas profetizaram, falaram, apontavam a vinda de Jesus, que é o Messias. Então, como é que a lei e os profetas iam se cumprir na vida de Jesus se ele não cumprisse a própria lei? Seria impossível. Então ele tinha que cumprir a lei para que a lei fosse cumprida nele. Tá bem? Por isso, quando concluiu a lei, ele disse no Calvário: está consumado. Significa, a lei se cumpriu, agora está tudo concluído. E ele morre. Ao ressuscitar, começa uma nova lei. Tá percebendo? Já a lei da graça e da verdade. E João Batista disse isso. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por as autoras. E João Batista afirmou dizendo que o Pai ama o Filho. Sim. E aquele que é do alto, que aquele que é da terra, mas aquele que é de cima é sobre tudo e todos. Tá bem? Aquele que é de cima é sobre tudo e todos. E Deus não lhe dá o Espírito por medida. Glória a Deus. João Batista estava falando da sua humildade e considerando-se como um homem terreno, inferior a Jesus, naquilo que é a missão. Glória a Jesus Cristo. Mas no Espírito, louvado seja o nome do Senhor, já é uma coisa um pouquinho diferente. Glória a Deus. Oh, aleluia. Muito forte, não é? Glória a Deus. Então Jesus cumpriu a lei. E ao se cumprir a lei nele, glória a Deus, a lei foi abolida. A lei, né? Da lei, nesse caso de Moisés, que foi dada por Deus através de Moisés. E assim foi que estabelecida uma nova lei, ou entrou em vigor uma nova lei. Glória a Deus. E assim um novo concerto também foi firmado pelo sangue derramado no Calvário. Sangue da nova e eterna aliança, que o Senhor já havia simbolizado, glória a Deus, através do que daquela cerimônia que foi feita naquela mesma noite, a ceia, né? Glória a Deus, da Páscoa. Quando ele pegou o cálice e disse: esse é o cálice, o meu sangue será derramado por todos vós. Bebei-o. E também, glória a Deus, o sangue da nova e eterna aliança, de uma nova aliança. Tá vendo? Se está se falando uma nova aliança, porque a antiga vai deixar de existir. Glória a Deus. E o pão, ele disse que era o corpo dele, que seria triturado, dilacerado. Sim, para o mundo, por todos aqueles que crescem nele. Glória a Jesus. E assim aconteceu. Ele foi triturado. Você nem imagina como o corpo de Jesus foi triturado. É moído. Foi moído também. Moído, ficou irreconhecível. Olhando para ele, não era possível reconhecer que aquele era o Senhor. Ele já estava desfigurado, porque era um homem já debilitado fisicamente, mas tinha vigor espiritual. Era debilitado fisicamente por quê? Por causa de muito sacrifício. Então, alguém que estava sempre a passar noites acordado, noites acordadas nos montes, nos desertos, em oração, e muitas vezes em um clima muito frio. Estava lá a jejuar. Como é que ele estaria todo gordo? Era impossível. Era magro. Tá bem? Por isso que Isaías disse, olhando para ele não havia formosura para que o desejássemos. Não havia formosura para que desejássemos ele. Para que os homens o desejassem, dizer: oh, que o homem tão formoso, que o homem não havia nada dele.
A formosura era interna, mas por fora, no seu exterior, era só ignominia, era só vilipêndio, fraqueza. Mas fraqueza no exterior, aquilo que é o físico, mas estava cheio de vigor no espírito. Por isso ele conseguia andar quilômetros e quilômetros a jejuar, andar a pé, a pregar a palavra de Deus. Por isso Isaías também fala de antemão que ele era um homem experimentado no trabalho. Glória a Deus nas alturas. Era um homem experimentado no trabalho. Não um preguiçoso, não. Maravilha de Deus, não é? Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Cumprindo-se a lei, então a lei foi abolida e entrou em vigor uma nova lei. A antiga deixou de existir. Entrou em vigor uma nova lei. A lei da graça e da verdade. Aquela era a lei da morte. Porque os que criam nela viviam na terra, mas depois iam diretamente para o inferno. Ninguém subiu no céu por aquela lei. Isso é para responder àqueles que são adventistas. Se um dia você ouviu ou se calhar se deparar com alguém que andam por aí, é só lhe dizer, se aquela lei se estivesse em vigor até hoje, então ninguém iria para o céu. Ninguém. Porque os que creram por intermédio daquela lei, nenhum deles foi para o céu, porque o caminho não estava aberto. Tá bem? Não, mas onde é que está escrito? Então está escrito que Jesus, quando fala da parábola do rico e Lázaro, o Lázaro cria em Deus. E como é que se cria em Deus naquela altura? Senão por lei de Moisés e dos profetas. Mas quando morreu, ele foi para o inferno, só que a diferença é que estava no lugar separado. Não diz a Bíblia que ele foi no céu. Foi no inferno, mas o inferno estava embaixo, no lugar chamado Céu de Abraão. Estava lá e o rico estava nas chamas a ser queimado, mas se viam. Só que havia um abismo no meio que separava os dois lados. Está bem? E por outra, a própria palavra diz que Jesus, quando morreu, desceu às partes mais baixas da terra, que é o inferno, e a partir de lá ele levou cativo o cativeiro. Tá bem? E depois subiu ao mais alto céu. Tá bem? E o mesmo Jesus também disse, quando estava vindo aqui na terra, ele disse: ninguém subiu no céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu, no seio do Pai. Então, se as pessoas na lei de Moisés criam, estavam a ser salvas, então como é que não subiram no céu? Mas estamos a ver que Abraão e os demais estavam embaixo da terra, ou nas partes mais baixas da terra, que é o inferno, ou Hades, em grego. Significa que aquilo era a lei da morte, e Pedro e Paulo fala disso, que aquilo que tinha a ver com o ministério da morte, uma glória transitória, e tem a ver com o ministério da morte. Pois as pessoas eram, só pecou, está morto, pecou, está morto. Tá bem? Mas já vindo a lei da graça e da verdade, as pessoas são libertas, são salvas, e quando partem dessa vida para outra, vão para o céu de glória, sobem, porque o céu agora está aberto. O caminho do céu está aberto. E Paulo falou lá no livro de Hebreus, capítulo 12, e tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santo dos santos, ou no santo dos santos, claro. Embora ele fale de santuário, sim, pelo novo e vivo caminho, sim, que nos foi consagrado pelo véu, isto é, pelo seu sangue. O Filho de Deus consagrou esse caminho, abriu esse caminho. É só ver quando ele deu aquele brado e expirou. O que aconteceu? O véu se rasgou lá no templo, do alto a baixo. Iniciativa de Deus, não dos homens. De Deus para com os homens. Glória a Deus nas alturas. E o que é o templo, não só que o véu se rasgou, mas a arca do concerto que estava lá no lugar santíssimo foi vista. E assim, quer o lugar santíssimo e o lugar santo
tornou-se somente um, já não havia mais divisão. Glória a Deus nas alturas. Isso significa que Deus se revelou aos homens, que os homens agora poderiam ver e podem ver Deus, podem entrar no Santo dos Santos, porque o caminho já está traçado, já está aberto. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Oh, aleluia. Significa, para entrar nesse, chegar àquele lugar, tem que crer naquele que é o caminho, que é Jesus, e que é a verdade, para ser liberto pela verdade. Amém? Glória a Deus. Os discípulos ouviram essa palavra, e naquela altura havia uma não comunicação entre os samaritanos e os judeus. E Jesus, como judeu, e porque estava a cumprir a lei, como eu dizia, importava-lhe que ele também se portasse como judeu. Tá bem? Mas no espírito, ele lidava com as pessoas de forma espiritual. Por isso ele pregou aquela mulher samaritana. E a mulher samaritana tentou aí dizer: não pode ser um judeu, ainda me pede água, pede a beber. E Jesus disse: se você soubesse quem que está a pedir água, mulher, você ia colocar a parte dessa sua inimizade existente. Na verdade, a salvação vem dos judeus. Mas olha, aqui está alguém que você não sabe quem é, que se você lhe der essa água morta, entrou que ele daria uma água viva, que vai saltar para a vida eterna. E a mulher ficou curiosa: uau, água viva, me salta para a vida eterna, sim. E ela criou curiosidade. Queria já fazer de novo debate bíblico. Nossos pais adoraram nesse monte, mas vou dizer que é em Jerusalém. E na verdade a salvação vem desde que é dos judeus. Sim, ele mesmo ia adorar lá em Jerusalém, porque está estabelecido assim, pela lei. Glória a Deus nas alturas. É, muito forte assim, obreira. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Jesus disse: não vão às cidades dos samaritanos, para que se percebesse, aliás, ele próprio falou: vão ante as ovelhas perdidas da casa de Israel, porque enquanto estava na carne, a salvação estava limitada sobre os israelitas. Mas como os israelitas rejeitaram a salvação, então a palavra foi levada também para os gentios. Tá bem? Porque naquilo que é a lei, e porque ele ainda estava a cumprir a lei, aos gentios estava vetada aqui a salvação. Os gentios não poderiam ouvir a pregação do reino de Deus. Uma coisa que poderia acontecer é que se um gentio entrasse lá em Israel e viver lá em Israel, se quisesse entrar no templo, tinha que observar a lei até um determinado tempo. Tá bem? Até certos anos, quando vissem que ele já tinha conhecimento dos 10 mandamentos, a lei de Deus, principalmente dos 10 mandamentos, e vissem que já estava tudo bem, aí sim poderia também ser inserido ou participar lá das cerimônias religiosas lá no templo, enfim. Mas fora disso estavam excluídos. E até uma geração dos amonitas e moabitas, que Deus havia excluído, disse: esses não podem entrar, nem as suas gerações, porque são todos malditos por causa daquela abominação, né? Ou como nasceram. Foi um incesto que só sangue de Jesus. Tá bem? As filhas se deitaram com o pai e geraram filhos. Quer dizer, os filhos eram netos e ao mesmo tempo filhos também de Ló. Aquele foi abominável aos olhos do Senhor. Se o próprio incesto já é abominável, imagina os filhos que nasceram daquela abominação. Coitados. Coitados na sua inocência, sem saber nada, nasceram. Okay, né? De um pecado horrível. Se tornaram malditos. E Deus disse: esses não devem entrar no meu santuário. Não devem entrar no templo para adorar. Nem as suas gerações vindouras que virão. Tá bem? Glória a Deus nas alturas. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos terminar, porque nós temos a nossa reunião geral. Se Deus quiser, mais tarde ou à madrugada, vou dar seguimento a esse texto bíblico até terminarmos, porque é impossível que a gente termine por agora. É muita coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Deus abençoe a todos de forma rica e poderosa em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.
Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, obrigado, obrigado. Glória a Jesus. Coisa linda do céu. Amém. Fiquem na paz, fiquem na bênção, em nome de Jesus Cristo. Encontrar Amém, amém. Muito obrigada, professor. Deus a reunião abençoe. geral. Glória a Jesus Cristo. Obrigado. Deus abençoe, profeta. Obrigado. Ô, Tânia, a sala está consigo, tá? Minha rede caiu. Obrigada, minha amada. Amém. Glória a Deus. Amém. Fiquem todas na paz, fiquem todas na bênção. Até mais tarde. Até daqui a pouco, né? Na reunião do Pai. Glória a Deus.